Graça e paz a todos. Amados, estamos mais uma vez nesse projeto de auxílio ao mestre, que temos como objetivo dar o suporte para alunos e professores da escola bíblica dominical das nossas igrejas. E é com prazer que hoje nós estaremos estudando a lição de número 12. Em todas as lições, até aqui, o comentarista Elienay Cabral, ele foi muito feliz nas colocações, no ponto de vista, na inspiração. Mas essa lição de hoje, ela tem um peso diferente. Ela tem algo especial. E eu quero, na direção do Espírito Santo, que já ministrou ao meu coração, poder ministrar, meu amado, ao seu coração. E que no próximo domingo, quando você estiver reunido com a sua classe na escola bíblica dominical, o Espírito Santo de Deus, ele possa te iluminar de uma forma tal, meu irmão, que venha impactar o ambiente. Porque se não tiver a presença do Espírito Santo nos orientando, nos capacitando, em vão será a nossa eloquência, a nossa oratória e o nosso conhecimento, pois é Ele que faz a diferença no nosso meio. O tema da lição de hoje é lição de número 12, sabedoria divina para a tomada de decisões. Precisamos da sabedoria de Deus na tomada de decisões. O que nós estamos vivenciando no nosso país, nas nossas igrejas, no ministério, no campo, por todo o Brasil. São momentos de decisões. Mas vamos observar como essas decisões foram tomadas na direção de Deus e o resultado que surtiu depois dessas decisões. Eu gostaria, meu irmão, fazer uma introdução, talvez um pouco diferente da proposta do comentarista. Eu destaquei o seguinte: o período de transição entre lideranças pode ser marcado por conflitos de interesses, sejam eles pessoais, familiares ou partidários. É preciso sabedoria, prudência e coragem para lidar com tais situações. Observo nesse texto que fala de Salomão. Eu não entrei na leitura do texto, mas fala daquele momento que Salomão pede a Deus sabedoria para conduzir aquele povo de Israel. E ele chega diante de Deus humildemente e pede sabedoria. Mas até Salomão tomar posse de ser o rei, o seu irmão Adonias tentou tomar o lugar dele, tentou usurpar o trono. Davi já estava velho, cansado, prestes a partir para o Senhor. E o irmão tomou a frente e quis se fazer rei. Então nós observamos que o período de transição entre uma liderança e outra, ela traz consigo, em muitos casos, conflitos de interesses pessoais, interesses familiares, interesses partidários. Pessoas que ficam tomam partido a favor de A em detrimento de B. Diante desses conflitos, é preciso, meu irmão, muita sabedoria de Deus para saber administrar esses conflitos, ter sabedoria, discernimento e também coragem para se decidir a situação. E eu penso que nós estamos vivendo, a nível de Brasil, um período de conflitos, de transição de geração, transição de liderança. Uma liderança que está chegando ao final, ou já deveria ter chegado a seu final. E uma outra liderança que se apresenta para servir e para trabalhar e assumir a posição. E quem está saindo, que deveria sair, não sai. E quem está chegando, está sendo barrado. Então, meu irmão, esse primeiro tópico, nós estaremos falando sobre esse período de transição. O que isso está significando, representando na obra de Deus. Eu quero ir para o primeiro tópico. Antes de eu ir no primeiro tópico, eu quero destacar aqui uma reflexão que eu anotei. Salomão,
enfrentou a crise familiar e política para assumir o cargo que Deus lhe havia designado. Há transições que se dão após a morte do antecessor ou ainda quando o mesmo está vivo. Observe que Salomão, Deus havia dito para Davi que Salomão que seria o sucessor de Davi. Mas mesmo Deus fazendo a promessa, Salomão enfrentou a adversidade. Ele enfrentou o quê? Conflitos de interesses familiar. A família dele, o irmão dele de sangue, queria tomar o lugar. Então estava instaurada ali uma crise familiar, as famílias sofrem no meio dessa crise e uma crise também política, porque a obra de Deus, a igreja também, ela paga um preço muito alto, mesmo Salomão, sendo o homem que Deus designou para aquela função, isso não o isentou de conflitos políticos, conflitos familiares e conflitos pessoais. Meu amado, estamos vivendo aí um período de transição nas igrejas brasileiras da Assembleia de Deus. Isso é um fato. Agora estamos vendo aí, testemunhando muitas brigas, muitas confusões, muitos desentendimentos e alguns ficam escandalizados. Meu irmão, vamos ser sinceros, vamos ter maturidade para enfrentar a coisa. Lá nos tempos do Antigo Testamento, muitas transições eram marcadas mesmo por conflitos e esses conflitos eles não deixarão de existir. Deus tem a pessoa certa para ocupar determinado cargo e função. Mas isso não significa que ela está isenta de enfrentar oposição. Pessoas que querem usurpar a posição que ele deseja ou foi chamado para ocupar. É preciso sabedoria para enfrentar esta situação, é preciso discernimento e coragem, meu irmão, para tomar posse daquilo que Deus prometeu para nos dar. Então, meu irmão, eu vejo na nossa geração esse conflito de gerações. Eu quero entrar aqui no tópico agora de número 1, crise familiar no reino davídico. Ou seja, houve uma crise familiar muito grande na família de Davi concernente à sucessão. Quem haveria? Havia uma pessoa escolhida por Deus, mas o sucessor, Adonias, o filho também de Davi, era o mais velho, ele se achou no direito, mas a promessa não era para ele. A promessa é para Salomão, porque Deus havia prometido que Salomão iria reinar. Mas alguém tentou usar de artimanha, de esperteza, de malandragem para ocupar aquela posição. Mas Deus, ele está sempre no controle de todas as coisas e tudo, meu irmão, teve o rumo determinado por Deus. Então vamos lá no nosso primeiro subtópico, a velhice do rei. Davi foi um homem que realizou muitas proezas, muitos feitos, mas o peso da idade chegou para Davi. O peso da idade chega para todos os homens, meu irmão. Quem era novo antes, desbravador, pioneiro, hoje está com o corpo debilitado, a mente já não é mais a mesma, o corpo físico já está cansado, o emocional também não é mais o mesmo, ou seja, aquela pessoa está sentindo o peso da idade e o desgaste, e a capacidade de liderar, de estar à frente e fazer, ela também não é mais a mesma. É momento, meu irmão, que a pessoa precisa reconhecer as suas limitações e passar o cajado, a liderança para outra pessoa. E eu observo o seguinte, eu destaquei o seguinte, o peso da idade e as limitações físicas alcançam a todos, inclusive os grandes líderes. É preciso ter a direção de Deus acerca do sucessor. Escolhas baseadas em interesses pessoais podem gerar sérias crises familiares e ministeriais. Meu irmão, por mais que uma pessoa seja um homem de Deus usado poderosamente, tenha construído uma história brilhante, uma carreira fascinante da manifestação do poder de Deus. Eu penso que a minha geração talvez não vai experimentar o que a geração anterior experimentou.
talvez as perseguições, andando quilômetros a pé, passando escassez, dificuldade. Nós vivemos um outro tempo e um outro momento. Mas todo líder, ele passa pelo desgaste, o peso da idade. Então chegar o momento de Davi transferir a liderança para outro. O erro que Davi cometeu aqui foi ele demorar em colocar Salomão como o sucessor. Ficou um espaço vago e essa demora por parte de Davi é que gerou aquele conflito. E o que fazer nesses momentos? A quem deve se colocar? Meu amado, igreja, ela não é império de família. Ali na sucessão, o modelo ali era o que? Monarquia. Era onde o filho iria herdar do pai. Mas o que eu observo, meu irmão, com muita preocupação, é que muitos líderes, nos nossos dias, que fizeram trabalhos maravilhosos. Eu não vou falar que deram a vida pela igreja, não, porque só teve um que deu a vida pela igreja, que foi Jesus Cristo. Mas esses líderes, eles fizeram um trabalho extraordinário e maravilhoso. Mas talvez na demora de apresentar um sucessor na direção de Deus. Isso tem gerado muitos conflitos dentro da Assembleia de Deus no Brasil. Eu falo da Assembleia, que é a denominação que eu participo. Eu não vou falar de outra denominação que seria incoerente da minha parte. Mas esta demora em apresentar o sucessor. Ou quando se apresenta o sucessor, muitos querem colocar o filho, muitos querem colocar alguém que é parente, que tem o sangue do líder. Meu irmão, a obra de Deus, isso não é uma monarquia, não, meu irmão. Isso aqui é liderado pelo Espírito Santo de Deus. Então, na hora de tomar a decisão de quem vai assumir, precisa-se ter muito temor, muita direção de Deus. Deixar de lado os interesses pessoais, os interesses familiares e preocupar com o interesse da obra de Deus. Então, a demora de Davi, ela contribuiu para que houvesse aquele conflito. Eu observo o importante papel que a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, o importante papel que ela tem nesse momento. A CGADB, ela é testemunha de muitos conflitos de pastores presidentes querendo tomar conta da igreja, a igreja sendo levada na justiça. Eu estou falando isso é a âmbito nacional. A CGADB, ela é testemunha disto. Nós entramos nas redes sociais, nós vemos muitas igrejas, muitos ministérios em conflito. Por quê? Essa transição está dolorosa. Eu quero dar aqui uma sugestão, com temor de Deus, respeitando o trabalho que esses homens, esses pioneiros de Deus fizeram. Mas eu penso que a CGADB, ela tem muito a contribuir com esse processo de transição. Quem dera que o atual presidente da CGADB, pastor José Wellington, cuja carreira histórico do início do seu ministério é uma coisa brilhante, um verdadeiro apóstolo do Senhor, que ele tivesse a dignidade de vir à frente e dizer: é findado o meu tempo e eu vou passar a liderança para outra pessoa. Que essa decisão partisse do presidente da CGADB. E eu tenho a certeza, se ele se posicionasse desta forma, muitos outros pastores presidentes contemporâneos da história dele, que vivenciaram histórias muito parecidas, iriam seguir o seu exemplo. É inconcebível que a CGADB ela se apresente em várias igrejas no Brasil, tentando apaziguar questões ministeriais, quando ela mesma é alvo e um mau exemplo para todos os líderes de igrejas na Assembleia de Deus. Por que eu digo que é mau exemplo? Porque nós temos testemunhado e observado também os conflitos que envolvem a CGADB. O pastor, o atual presidente, ele está aí há décadas à frente desta instituição. E segundo
nos é informado, pelas informações que nos chegam e pelo que temos observado, ele tenta a todo custo, de várias formas, colocar o seu filho, que tem os seus méritos, que tem as suas virtudes, como o seu sucessor. Mas pecam em acreditar que esta obra, ela é uma monarquia. Esta obra, ela não é uma monarquia, esta obra, ela pertence a Deus. E não compete a nenhum líder, seja ele presidente, tomar a livre decisão contra a vontade da igreja, de uma Assembleia Geral de Obreiros, colocar um membro da sua família. Eu penso que a CGADB, neste momento, ao invés dela ficar visitando a igreja, levando seus advogados, e eu acredito que ela possa fazer isso e deva fazer isso, eu penso que ela prestaria um grande papel para a Assembleia de Deus no Brasil, caso a CGADB começasse a dar o exemplo de cima, onde o seu presidente, o homem que construiu uma linda história, percebesse que é momento dele sair de cena e deixar que esta obra continue sendo liderada por outros que Deus levantou para esse tempo, para esse momento e para esta geração. E este exemplo vindo de cima, eu tenho a certeza, traria efeitos extraordinários na obra de Deus, nas igrejas e nos ministérios. Meu irmão, vamos ficar aqui nesse primeiro subtópico e eu vou voltar dentro de alguns instantes para falar do nosso segundo subtópico.